Na semana passada, a curva de juros se inverteu e isso pode ser um sinal de recessão no horizonte. O que isso significa para você? Quais sinais realmente são sinais e quais são apenas ruído? No vídeo de hoje, vamos falar sobre algumas das coisas mais comuns apontadas, como prenúncios de recessão, sua legitimidade e os argumentos otimistas e pessimistas para o cenário de 2022 e para os mercados em geral. Eu sou a Hannah, esta é a Erin e você está assistindo ao Piper Rundown. Analisamos negócios e cultura para ajudar você a vencer. O vídeo de hoje é apresentado pela Jetstar. A Jetstar oferece soluções acessíveis, confiáveis e fáceis de gerenciar para armazenamento de dados e soluções em nuvem para mais de 4.000 clientes em todo o mundo há mais de 26 anos, o que é mais tempo do que eu tenho de vida. Eles realmente entendem do assunto quando se trata de soluções de armazenamento de dados e gerenciamento em nuvem. Literalmente, não há ninguém melhor. Para te ajudar com isso, acesse jetstar.com. Antes mesmo de a Hannah nascer, especialistas financeiros já diziam que o céu estava caindo. Alerta! Uma calamidade financeira se aproxima. Que alegria! Que maneira alegre de começar o vídeo. Existem todos os tipos de gráficos, estatísticas e dados que esses especialistas usam para apoiar seus argumentos. E o que gostaríamos de fazer neste vídeo é passar por alguns deles e tentar explicar e articular de forma simples o argumento subjacente por trás do uso dessas estatísticas. Vamos abordar brevemente a validade delas. Nós não somos pesquisadores de mercado tão aprofundados. E é importante reconhecer que, se você não tem informações atualizadas a cada minuto, a cada segundo, dados de algumas dessas fontes, ou, na verdade, se você é mais capaz de antecipar o que esses dados serão no futuro, antes da concorrência, há uma desvantagem estrutural nos mercados financeiros. Por isso, muitos consultores recomendam investir em índices e fazer aportes regulares, sem tentar prever o timing do mercado. Mas você clicou neste vídeo porque tem pelo menos algum grau de curiosidade e talvez algumas preocupações justificadas sobre uma possível queda que pode, você sabe, criar uma oportunidade de compra ou destruir seu portfólio. Então, o que mais chamou a atenção recentemente foi a inversão da curva de rendimento dos títulos do Tesouro. O mercado de títulos do Tesouro é o mais líquido e profundo negociado em todos os setores financeiros. Isso porque os títulos do Tesouro são geralmente considerados um dos ativos mais seguros que podem ser mantidos em uma carteira. Os rendimentos de um título do governo como esse, ao longo de um horizonte de tempo, são representados como a curva de juros. Então, tradicionalmente, os rendimentos de ativos de curto prazo não vão ser tão altos quanto os de longo prazo, porque o longo prazo traz mais incerteza do que o curto prazo. Eu sinto que consigo enxergar 30, 60, 365 dias à minha frente de forma muito mais clara e segura do que consigo enxergar 30 anos no futuro. Faz sentido. Quando a curva de juros inverte, o que está acontecendo é que há muito mais compra de títulos de longo prazo, com vencimento em 20, 30 anos no futuro, do que nos títulos de curto e médio prazo. O que isso sinaliza é que mais pessoas têm otimismo em relação ao longo prazo do que em relação ao curto prazo em si. É um sinal de que, no curto prazo, eu realmente não acho que esses títulos vão me trazer muitos benefícios. E eu preferiria apostar em algo que tenha garantias em um horizonte de tempo mais longo. Agora, isso não quer dizer que seja algo claro e definitivo. Ainda há algumas pessoas comprando esses títulos do Tesouro de curto prazo em vez dos de longo prazo, mas isso é um sinal de pessimismo geral em relação ao curto e médio prazo. Diversos analistas financeiros afirmam que, quando isso ocorre, recessões tendem a acontecer nos 12 a 18 meses seguintes. Agora, isso tende a ser verdade. Certamente existe uma correlação aí. Não podemos necessariamente dizer que há causalidade, mas você fica com algumas informações relativamente imprecisas. Recessões tendem a ocorrer cerca de um ano depois que essa inversão acontece, certo? Então, o que você faz? Você só vai para a caixa porque sabe que haverá uma recessão e depois volta? Talvez, mas isso exige acertar muito bem o momento certo. E junto com isso, tem outra coisa que as pessoas apontam, que é o problema generalizado em torno dos conflitos geopolíticos. Então, em conflitos geopolíticos passados nos últimos 80 anos, seja o bombardeio de Pearl Harbor, seja a crise no Kuwait, a Operação Tempestade no deserto,
e assim por diante na lista. Há essas quedas severas quando os mercados entram em pânico, com a suposição de interrupções nas cadeias de suprimentos e na economia, além de uma queda generalizada no sentimento do consumidor. Quando tudo parece instável, é menos provável comprar um carro novo. Depois, vêm as recuperações, como nos últimos 80 anos, quando as pessoas começam a entender o cenário, percebem que não é a Terceira Guerra Mundial, que não é, sabe, o fim dos tempos, o fim de tudo. As pessoas seguem tentando progredir economicamente sozinhas. Então, o que torna isso tão difícil e o motivo pelo qual você não pode simplesmente acreditar no hype geral das pessoas que estão vendendo ouro ou vendendo Bitcoin cegamente, como se fossem a única solução para a queda iminente de todos os mercados, quando há uma enorme variação na gravidade das quedas e no tempo de recuperação. Sei que sempre fazemos a sessão dos números, Hannah. Só tenho alguns para te mostrar. Os fundos de diferentes conflitos geopolíticos nos últimos 80 anos podem levar 5 dias ou até 140 dias, e estou me referindo à crise Rússia-Ucrânia neste caso, para o fundo se formar. Então, às vezes é acentuado, íngreme ou é rápido, e aí o fundo é atingido e seguimos para cima a partir daí. A recuperação pode levar de 4 até 300 dias. E nem sempre é um fator relacionado à importância do conflito geopolítico. Às vezes, um conflito geopolítico já é antecipado ou parcialmente precificado pelo mercado. E, portanto, quando isso acontece, não é a queda mais severa, porque já havia indícios de que isso poderia acontecer. Pode-se argumentar que o conflito entre Rússia e Ucrânia foi precedido pela concentração de mais de 100 mil soldados na fronteira ucraniana. Isso faz muitos especuladores geopolíticos dizerem: vejo problemas à frente. Por outro lado, há todo tipo de pessoas que podem estar subestimando a gravidade da crise, sua capacidade de se estender para outros domínios, de causar um efeito dominó em cascata. Se você tem uma opinião distinta e concreta sobre qual será esse desfecho, em primeiro lugar, isso é um tanto míope, a menos que você tenha algum tipo de informação privilegiada muito especial. Nem os principais prognosticadores têm resposta para isso. Mas você tem que ter muita certeza disso para fazer suas apostas de acordo. Ei, o mercado já encontrou o fundo, é hora de surfar. Entendi. Faz sentido. Então, ambos são sinais de uma possível recessão. Não sabemos a gravidade, não sabemos quando vai acontecer. Em seguida, destacamos as preocupações com o aumento dos preços do petróleo. Na verdade, há vários estudos sobre isso. O Shamat mencionou em um podcast recente do All In, quando os preços do petróleo sobem, quase sempre ocorrem recessões. Na verdade, há muitos dados que contradizem isso e vamos mostrar na tela. Que às vezes os preços do petróleo não coincidem com recessões, não são fortes indicadores de recessões, porque de um lado você tem pessoas dedicando mais do seu orçamento pessoal para abastecer o carro ou com custos de transporte embutidos nos alimentos que compram. Por outro lado, a indústria de petróleo e gás é um dos maiores setores de toda a economia, e quando os preços do petróleo e do gás sobem, a capacidade de abrir mais poços e iniciar mais projetos aumenta. Existem certos projetos que só são viáveis quando o petróleo está acima de $50 por barril. Existem certos produtos e projetos de gás natural que só são viáveis quando o gás natural nos Estados Unidos está acima de $4. Agora, acredito que está em torno de $6. Então isso inicia todos esses projetos. Essas empresas precisam contratar. Esses são empregos bem remunerados. Eles gastam dinheiro em suas comunidades, estimulando a economia local onde os poços são perfurados. E é um quadro muito mais complexo do que simplesmente dizer que todos não podem pagar tanto por causa dos altos preços da gasolina. E, portanto, a economia vai afundar, certo? Por isso, há certamente alguma correlação, mas não muita causalidade. E, por fim, temos taxas baixas de desemprego. Então, outro argumento que será apontado sobre a possibilidade de uma recessão iminente é que o desemprego está em níveis baixos, níveis relativamente baixos dos últimos 5 anos, níveis relativamente baixos dos últimos 10 anos. E existe, se você olhar para o gráfico, uma correlação entre períodos de baixo desemprego e recessões subsequentes. E se você inverter isso,
O que realmente causa é que, uma vez que a recessão acontece, quando os mercados de ações despencam, é nesse momento que as demissões tendem a acontecer. Então você pode ter muita certeza de que, depois que uma recessão for iniciada, haverá demissões. Mas isso não é necessariamente uma tendência contra a qual se pode apostar. O desemprego está baixo e, portanto, faz muito sentido apostar fortemente que uma recessão vai acontecer, porque às vezes, como você pode ver no gráfico aqui, especialmente em torno da crise de 2008, o desemprego ficou baixo por um tempo antes de o colapso acontecer. Então, certamente, se o emprego estiver realmente baixo por um tempo muito longo, existe uma certa possibilidade de voltar à média, mas você não sabe o que é considerado baixo. Se você olhar para os últimos 30 anos, algumas das recessões aconteceram quando o desemprego estava em 6%, algumas delas aconteceram com 5% também, com 4% também, com 3%, e agora temos uma política do Banco Central. Temos uma política monetária e fiscal altamente orientada para manter baixas taxas de desemprego. Esse é o objetivo explícito desses reguladores. E assim, perdemos um pouco do sinal, se é que havia algum sinal no ruído desse número, por causa do fato de ser um objetivo explícito de política e, portanto, um indicador manipulado da saúde geral da economia. Quando vemos desemprego em mínima histórica, ou o desemprego retorna a níveis baixos que não eram vistos há X meses, anos, seja lá o que for, fica extremamente difícil distinguir a verdade. E o que está sendo sinalizado, diferente de um relatório retrospectivo que mostra onde estávamos, não para onde vamos. Você se anima com gráficos? Eu fico muito empolgado com gráficos. Eu preciso disso numa camiseta. É tortura para crianças. Certo, esse não é o nosso roteiro típico. Então, não temos necessariamente uma sessão de comparativos, ou acho que poderíamos fazer uma sessão de comparativos, você mencionou isso. Fizemos alguns comparativos, mas ao analisar outras recessões, geralmente 3 de 4 fatores ocorreram e 2 de 5 foram apontados. Mas você tem que ter muito cuidado. Existe uma citação famosa. Existem 3 tipos de mentiras: mentiras deslavadas e estatísticas. Normalmente, quando alguém apresenta números para te convencer de algo, está selecionando apenas os dados que sustentam essa narrativa. Analisei todas as apresentações de investimento da Morgan Stanley, BlackRock e outros. Sim, eles estão tentando fornecer sinais em meio ao ruído. Eles querem que seus clientes pensem: cara, eu tenho os banqueiros mais inteligentes trabalhando para mim, e por isso fico tranquilo em investir com eles. Mas eles também têm o incentivo de manter você investido. Você teve outra ideia brilhante, uma ideia especial, outra situação, outra ação. Esse é o incentivo desses consultores financeiros e desse tipo de pessoa. E aí você tem um incentivo completamente oposto das pessoas que vendem ouro, que têm um ETF de ouro, que tem algum tipo de produto baseado em pessoas com uma visão pessimista do mercado. Vão escolher apenas os dados que indicam que o fim está próximo. Preparem-se. Com certeza. No geral, ficamos no meio termo. Antes de irmos para os cenários otimista e pessimista, ouviremos uma última vez sobre nosso patrocinador JetStore. A JetStore oferece sistemas de armazenamento para nuvem privada, vigilância por vídeo, IoT, IA, Machine Learning, Edge Computing, arquivamento de dados, HPC, produção de mídia, imagens médicas e simulações de voo. Eles podem ajudar com necessidades de armazenamento de dados e gestão de nuvem. Veja em jetstore.com. Vamos para os argumentos otimista e pessimista. A meu ver, o argumento otimista depende muito das ações dos Estados Unidos, mas, em geral, a América do Norte vai estar significativamente protegida dos conflitos geopolíticos e da turbulência causados não só pela crise entre Ucrânia e Rússia, no sentido das sanções que foram impostas, mas também da produção de trigo dizimada. Isso vai afetar drasticamente mercados como o Egito e outras nações com maior insegurança alimentar. Como americanos, somos extremamente privilegiados por termos as grandes planícies, a melhor área agrícola do planeta. Além dos grandes fossos naturais formados pelos oceanos Pacífico e Atlântico, que isolam a América do Norte do restante do mundo, especialmente da Europa, marcada por conflitos históricos. Se você estava muito investido em ações dos Estados Unidos,
elas tiveram um trimestre difícil. Elas passaram por uma fase difícil por cerca de 5 meses, o que pode indicar que já atingiram o fundo, mas não temos certeza. Mas em um horizonte de longo prazo, eu preferiria muito mais estar investido em ações dos Estados Unidos e ver o potencial delas de se beneficiarem da instabilidade e volatilidade em outros lugares. Se você sabe, as reservas de petróleo dos russos forem cortadas e não puderem ser compartilhadas com o resto do mundo, então todas as empresas de fracking e o pessoal do gás natural liquefeito nos Estados Unidos, além dos petroleiros no Texas, vão se dar muito bem. Os fazendeiros nos Estados Unidos vão ver uma demanda enorme por sua soja, por seu trigo, por seu milho. E do ponto de vista tecnológico, não há nada impedindo os Estados Unidos de terem domínio no mundo ocidental, enquanto esses outros países continuam sendo cortados. Do lado pessimista, fizemos a entrevista com a Bloomberg. Vai haver escassez de alimentos. Isso vai ser um incômodo para pessoas que são, você sabe, muito ricas no mundo desenvolvido. Vai ser uma questão de vida ou morte para pessoas em posições significativamente menos privilegiadas. E essa volatilidade tem a capacidade de causar um efeito dominó através do nosso mundo globalizado e interconectado, de maneiras que ainda não podemos antecipar. Sempre faz parte do discurso de quem vende a ideia pessimista, dizendo que o céu está caindo. Também é a realidade de algumas coisas que acontecem na prática. Por isso, mantenha-se vigilante. É preciso continuar analisando os gráficos, especialmente se você gosta disso como eu. E, em geral, tome as medidas para se tornar mais antifrágil no curto prazo. Para quem gerencia um portfólio de bilhões de dólares, isso significa algo completamente diferente. E você chegou lá tendo modelos de gestão de risco que foram postos à prova para todo tipo de flutuação nas taxas de juros e conflitos geopolíticos. Se você é apenas uma pessoa comum, um investidor de varejo, tentando descobrir como surfar a onda e tentando entender como não ser levado pela correnteza, isso tende a significar coisas realmente simples. Construir um fundo de emergência, ter algum dinheiro disponível no banco, reduzir o seu endividamento geral, esse é o tipo de coisa que você nunca, jamais olha para trás e sente grandes arrependimentos, certo? Se você tem dívida de cartão de crédito, quite isso agora para que você tenha mais opções com o passar do tempo. Mas tentar forçar a barra e transformar uma situação ruim em um grande sucesso assumindo um monte de riscos a qualquer momento é tolice. Mas especialmente quando alguns desses sinais estão aparecendo, é o momento de garantir que você esteja em uma posição resiliente e antifrágil, e não prestes a ter problemas. Justo. Esse foi o resumo de hoje, um pouco diferente. Obrigada por assistir. Se achou útil ou interessante, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações e não perder novos vídeos. Tem muita coisa boa chegando. Te vejo no próximo.